Vamos falar agora dos recursos. Os recursos que vão compor o seu projeto são três: recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. Então, todo projeto ele deve informar esses três conteúdos, né, quando a gente se trata de recursos. Vamos lá. Primeiro, os recursos materiais. Nos recursos materiais, você vai indicar tudo aquilo de material que vai ser necessário para a execução do seu projeto. Então, neste tópico é importante que você detalhe tudo aquilo que vai ser necessário para quando o seu projeto já estiver lá rodando, quando ele estiver funcionando. E aí, lembra que eu disse para você que lá na metodologia ela te ajuda a ter esses materiais que são necessários? Então, quando você estiver elaborando lá as suas ações, automaticamente você já pode ir e com os instrumentais, com as ferramentas que eu disponibilizei para você, isso vai ficar muito fácil de você já ter clareza do que vai ser necessário. E aí você vai organizar isso, sistematizar isso em formato de uma tabela, onde você vai escrever, né, qual é o material, qual é o formato dele, né, a unidade de medida, né, dele, qual é a quantidade que você vai precisar em relação àquele material. E aí, para isso é muito importante o processo de planejamento. E é tão necessário o processo de planejamento, reforço mais uma vez, porque de repente, se lá no meio do caminho você descobre que você precisa de tesoura, ou que você precisa de tinta, ou que você precisa de um violão no meio do caminho. Conseguir isso, principalmente se você estiver no serviço público, no meio do caminho, é muito complicado, porque a gente sabe que os serviços públicos demandam de licitação, né? Se você está no terceiro setor, talvez seja até um pouco mais fácil de conseguir. Mas no serviço público isso vai ser mais desafio, vai te dar mais problema. Então, quanto mais você pensar antes, melhor vai ser. E esse processo, né, geralmente, quando as instituições precisam apresentar os seus planos de ação, elas já precisam informar quais são os recursos que elas vão utilizar ao longo de todo o ano. Então, é necessário que nesse processo você informe, né, bem ali qual é a quantidade. E aí, um outro caminho é você também já, se você tá, André, mas eu tô escrevendo esse projeto aqui já no meio do ano, no meio do caminho, as coisas já estão acontecendo, talvez realmente nem vai ter mais licitação. Aí você vai utilizar aquelas habilidades que são necessárias, que é a sua criatividade, a sua resiliência e a sua astúcia de pensar como que você pode fazer, né, para conseguir esses materiais talvez de uma outra forma, que você pode também indicar ali, né, no seu projeto de onde vão vir esses recursos materiais, né, para que você consiga então efetivar a sua ação. E os recursos materiais, eles vão estar também intimamente ligados aos recursos financeiros. Porém, antes de falar das finanças, a gente vai falar também dos recursos humanos. Onde você vai indicar nos recursos humanos quais serão os profissionais, quais serão as pessoas envolvidas na execução do projeto. Que pode ser a própria equipe já do equipamento, mas pode ser também, talvez, algum profissional que vai precisar ser contratado para aquela execução do projeto. Então, você pode colocar também uma tabelinha com o nome, com a função, com a carga horária desse profissional, com, né, quais serão as suas principais funções e responsabilidades em relação ao projeto. Se é um profissional que ainda você vai ser contratado, então você não tem o nome, mas você coloca, né? Então, qual que vai ser a função dele ali, que ainda está a contratar, qual que vai ser a hora necessária para ele se dedicar ao projeto, né? É nesse tópico também. E se são muitos profissionais, se de repente é um projeto muito grande, faz duas tabelas. Uma você coloca já a equipe que já tem disponível e na outra você coloca a equipe ainda a contratar, com essa descrição. E se você está no serviço público, então esses profissionais já estão sendo pagos pelo município, né? Já está no plano aí, né, do pagamento financeiro do município. Mas se são profissionais a contratar, isso vai precisar ser incluído, você precisa precificar ali também, né, quanto vai custar esse profissional, que aí a gente já entra nos recursos financeiros, que ele vai estar intrinsecamente, né, ligado, intimamente ligado aos recursos humanos e materiais, que vão dizer quais serão os recursos financeiros que você vai utilizar
para executar o seu projeto. E aí eu quero trazer aqui uma questão, porque assim, quando a gente está no serviço público, às vezes é comum que a gente consiga fazer os projetos sem informar a quantidade, os recursos financeiros que a gente vai gastar. Por quê? Eu coloco lá nos meus recursos materiais que eu vou precisar de 5 pacotes de folha A4. A gente, às vezes, que é o técnico que está lá na ponta, não sabe quanto custou, quanto vai custar isso para o município. Porque, às vezes, ou isso já está licitado, ou isso ainda vai ser licitado para que o projeto seja executado. Então, sobre isso, você vai ter que negociar com a sua gestão, com a sua coordenação, sobre o que eles desejam. É importante que tenha? Se tiver, você vai pedir, então, ao setor financeiro, quando você tiver a lista dos materiais, você vai pedir ao setor financeiro quanto custa aqueles materiais. E aí o setor financeiro ou o setor de compras vai te informar e você coloca no projeto. Se eles disserem, não, isso não é necessário, tá tudo bem, você não coloca. Você pode constar sim o tópico recursos financeiros e você vai indicar. O projeto será financiado a partir dos recursos do fundo tal, do piso básico variável, né? Estima-se que o projeto vai custar em torno de tantos reais, né? Mas não é possível fazer uma estimativa exata, não é possível colocar a quantidade exata de recursos financeiros, tendo em vista que faz parte do processo de licitação, disso. Você pode também colocar aí uma justificativazinha do porquê que não está detalhando, né, especificamente o financeiro. Se você está na entidade do terceiro setor, já é um pouquinho mais complicado, porque geralmente das entidades isso já é exigido, isso já é às vezes uma cobrança, às vezes dos conselhos, né? E para editais todo mundo tem que apresentar, para edital todo mundo apresenta. Geralmente, né, não posso falar que é uma regra, porque vai que existe aí algum edital que não cobre isso, né, mas enfim, a grande maioria que eu conheço, que eu já participei, que eu vi, cobram essa parte. E nas entidades vai ser necessário, vai ser importante que você faça 3 cotações, né? Inclusive aí com a lei 13.019, que vai dizer aí, né, das parcerias das instituições, das organizações da sociedade civil com o poder público. Então você vai ter que ter 3 cotações, né, 3 orçamentos, primando pelo orçamento mais barato, para que você possa então ter o financiamento e guardar esses orçamentos, né, para que você possa ter essa base depois. Alguns editais, algumas pessoas pedem logo os 3, já pedem a tabela assim, né, com a descrição, a quantidade, o que vai ser e os 3 orçamentos, as 3 para ter uma média do preço ali de custo do projeto. E aí no final você soma tudo e você vai ter ali o final do custo do seu projeto. Então é algo também assim que é um pouquinho trabalhoso, mas que é também muito bacana, porque às vezes a gente não tem dimensão dos recursos, né, de quanto está custando ali o nosso trabalho e nem os usuários, né? E aí já trazendo aqui um plus, né, um plus para vocês, quando a gente fala de controle social, é muito importante que os usuários eles tenham noção do quanto está sendo investido para que eles recebam aquela ação. Eu defendo muito isso. Então, se a gente tiver se a gente tiver condições de demonstrar, nem que seja lá no final, lá no relatório de atividades, né, no relatório de final da execução do projeto, seria muito bacana, né? Eu sei que às vezes aí muitos setores, né, de compras e setores financeiros têm seus desafios, mas é muito importante que se a gente conseguir estabelecer uma relação onde que a gente tenha essa informação, né? E aí eu volto a falar, se você estiver executando um projeto que estiver sendo financiado por algum fundo, por alguma instituição, por alguma empresa, o gerenciamento do projeto, né, que é a fase ali de acompanhar a execução, ela tem que ser muito minuciosa, ela tem que ser muito de perto para que você consiga realmente comprovar, né, tudo ali que você falou. Porque se você falar que vai precisar de 5 pacotes de folha, muito provavelmente você não vai conseguir comprar 6 depois. Então, o planejamento e aí lá de novo a descrição da metodologia é muito importante que esteja tudo coerente para que de fato você consiga fazer aquilo que você idealizou. Ok? Então, recursos humanos, recursos financeiros, né? Recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros, né? Vão dizer ali, né, do que você vai precisar, de quem você vai precisar e de quanto vai custar o seu projeto. É isso que você precisa informar nesses 3 tópicos, né?
E aí usando tudo muito bonitinho, muito organizadinho, tabelas para ficar bem visual, bem organizado e que todo mundo que lê, todo mundo que acessar o seu projeto possa compreender, ok? Fez sentido aí para você? Esclareceu alguma coisa que você não sabia? Ou ainda está com dúvida? Escreva aqui para mim, deixe seu comentário para que eu possa saber, né, como que está indo o andamento, para que eu possa melhorar as aulas, para que eu possa melhorar o conteúdo e também para que eu possa atender aí as suas necessidades. Eu quero muito te ouvir, quero muito ler você, então vamos interagir, vamos participar aqui. Eu estou a serviço, estou à disposição. Vamos juntos?